Reza a lenda que, nas águas profundas dos rios e poços, vive Maria de Água, uma entidade com chifres e olhos flamejantes. Ela espreitava especialmente as crianças desobedientes, aquelas que não obedeciam seus pais, ou insistiam em permanecer acordadas até tarde. Quando encontrava essas almas rebeldes, Maria de Água emergia das profundezas, arrastando-as para o fundo do rio, onde jamais seriam encontradas. Conta-se que, certa vez, uma menina chamada Isabel, teimosa e cheia de energia, ignorou os alertas de sua mãe sobre Maria de Água. Apesar dos pedidos para ir dormir cedo, Isabel fugiu para brincar à beira do rio ao anoitecer. Quando sua mãe finalmente percebeu a ausência da filha, era tarde demais. O brilho dos olhos de fogo surgiu entre as águas, e Isabel nunca mais foi vista. Desde então, as crianças da vila eram aconselhadas a obedecer aos seus pais e evitar as margens do rio, especialmente quando a noite caía. O aviso era claro: respeitar os mais velhos e os perigos da natureza era essencial para sua sobrevivência. Em noites escuras, quando o vento soprava pelas colinas, a cabra cabriola vagava pelos campos. Metade cabra, metade humano, com dentes afiados e chamas saindo de suas narinas, ela procurava por crianças travessas. Acreditava-se que ela pulava sobre os telhados das casas, espiando pelas janelas em busca de seu próximo alvo. Se encontrasse um menino ou menina que tivesse sido malcriado, a criatura invadia a casa e os carregava em seu saco, para nunca mais voltar. Certa vez, um jovem chamado João, conhecido por sua malcriação, ignorou os avisos de seus pais sobre a cabra cabriola. Ria das histórias, achando que eram apenas contos de velhos. Até que, numa noite particularmente silenciosa, ele ouviu passos pesados no telhado. Um grito arrepiante ecoou, e, antes que pudesse reagir, a cabra cabriola o puxou para fora pela janela, desaparecendo na escuridão. A história de João era contada por toda parte como um lembrete. Ser travesso poderia ter consequências graves, e a cabra cabriola nunca perdoava aqueles que desrespeitavam suas famílias. No entanto, nem todas as criaturas do folclore eram malignas. As pieiras, seres metade lobo, metade fada, eram vistas como guardiãs da floresta e do equilíbrio natural. Podiam mudar de forma, assumindo a aparência de lobos ou de belas mulheres de longos cabelos, e eram extremamente protetoras das terras selvagens. Dizia-se que uma pieira habitava a densa floresta próxima à vila, protegendo as árvores, os animais e até os humanos que respeitavam o meio ambiente. Em noites de lua cheia, se um caçador tentasse derrubar uma árvore sagrada ou ferir um animal sem necessidade, a pieira aparecia, silenciosa e imponente. Mas ao contrário de Maria de Água ou da cabra cabriola, ela não trazia a morte. Em vez disso, ensinava respeito pela natureza, mostrando aos humanos que a harmonia entre eles e o mundo selvagem era essencial. Um dia, um lenhador ganancioso, determinado a derrubar uma árvore antiga para vender sua madeira, encontrou a pieira. Ela apareceu diante dele como uma mulher bela e sábia, com olhos penetrantes que pareciam ver sua alma. Se ferires esta terra, perderás muito mais do que esperas ganhar, advertiu ela. Assustado, o homem largou o machado e fugiu, e nunca mais ousou voltar àquela floresta. Essas lendas não eram apenas contos para assustar. Elas traziam importantes lições. Maria de Água ensinava a importância da obediência e do respeito aos conselhos dos mais velhos. A cabra cabriola advertia sobre as consequências de ser travesso e desobediente. E as pieiras lembravam as pessoas do profundo vínculo que devemos manter com a natureza e a importância de protegê-la. No fim, o folclore português mostrava que a vida em harmonia com a família, com as tradições e com o ambiente era o caminho para evitar o infortúnio. As histórias, mesmo com suas criaturas aterrorizantes, carregavam uma mensagem universal: respeitar os outros e o mundo ao nosso redor é a chave para viver em paz e segurança.